Boa tarde a todos. Nós vamos falar hoje sobre avaliação do paciente com insuficiência renal na odontologia, tema de interesse de todos, a princípio, que é um assunto muito importante. Em relação à insuficiência renal, nós devemos inicialmente recordar como se avalia a função renal. Como vocês já devem saber, ter a noção, nós avaliamos a função renal através do clearance de creatinina, aprendido lá na fisiologia. Então, nós sabemos que a creatinina é o metabólito endógeno que mais se aproxima do que faziam no tempo remoto, que é a inulina, que é um agente de contraste injetado no intravascular para medir a taxa de filtração glomerular. Só que a creatinina ela é uma substância endógena produzida a partir da degradação da creatinina muscular, e ela é totalmente filtrada e ela é minimamente secretada no tubo proximal. Então, ela é o que mais se aproxima do verdadeiro clearance de creatinina, que estima a taxa de filtração glomerular. Então, quando nós obtemos a taxa de filtração glomerular, nós temos que uma taxa de filtração glomerular no indivíduo normal é em torno de 90 a 120 mililitros por minuto por metro quadrado, 1,73 metros quadrados de superfície corporal. No entanto, para você ter insuficiência renal, você tem que ter um dano muito severo à unidade funcional do rim, que são os néfrons. E você só terá insuficiência renal crônica quando a sua taxa de filtração glomerular ela se torna menor do que 60 ml por minuto por 1,73 metros quadrados de superfície corpórea. Mas isso não necessariamente isso. Você pode ter uma insuficiência renal aguda e transitória e o indivíduo recuperar aquela função, mas para você definir como crônica, essa alteração do clearance ela tem que persistir por 3 meses ou mais. Em relação à classificação da insuficiência renal pelo sistema, pela iniciativa da sobrevida e a validade da qualidade de vida do indivíduo com insuficiência renal norte-americano, que tem a sigla KDOQI, nós temos 5 estágios. Na realidade, o estágio 1 não vem a ser propriamente dito uma insuficiência renal, já que o indivíduo tem uma taxa de filtração glomerular normal, acima de 90. Você pode até começar a ter aumentos de ureia e creatinina, são produtos de metabolismo no nosso organismo, e que o rim não filtra, mas você já detecta na corrente sanguínea, mas que você ainda tem uma taxa de filtração glomerular normal. Isso eles chamam como insuficiência renal crônica, com taxa de filtração glomerular normal ou aumentado. Mas aí as escórias, que eu chamo escórias, ureia e creatinina, já começam a aumentar, principalmente a creatinina, na corrente sanguínea. O estágio 2, quando você já tem uma taxa de filtração de 60 a 89, você tem uma insuficiência renal com redução leve da taxa de filtração glomerular. O estágio 3, a taxa de filtração glomerular é de 30 a 59, você já é considerada uma redução moderada. Os guidelines já dizem que quando você encontra, vocês na odontologia, um paciente com estágio de disfunção, de insuficiência renal crônica, estágio 3 em diante, estágio 3, 4 e 5, já é necessário que você, se for manusear o paciente, que você esteja em constante contato telefônico, com o nefrologista do paciente, porque, como nós veremos, terão várias abordagens que vocês têm que ter um convívio com o médico nefrologista daquele paciente para tomar a melhor conduta e manusear as drogas desse paciente. Os estágios finais, que são os estágios 4 e 5, são os estágios que eles classificam na literatura como terapia de substituição renal. Então são todos os pacientes que vão ser transplantados? Não necessariamente. Como eles falam de terapia de substituição renal, diz respeito ao grupo 4 e 5, os pacientes tanto em diálise ou que já estão transplantados. O estágio 4, taxa de filtração glomerular entre 15 e 29,
já tem uma redução severa, e o estágio 5, que é indicativo formal de transplante, cai na classificação e é um doente que se beneficiará do transplante pela idade, fatores de comorbidade, que nós não entraremos em detalhe aqui, quando ele já tem uma taxa de filtração glomerular extremamente, já não tem mais taxa, praticamente abaixo de 15 ml por minuto por 1,73 metros quadrados de superfície corporal. Em relação à odontologia, é muito importante que vocês saibam as manifestações orais da insuficiência renal, né, com sugestão, então, para tratamento odontológico, lembrando, estágios 3, 4 e 5, fazer acompanhamento, o paciente vai ao tratamento odontológico, mas vocês têm que permanecer em contato direto com o nefrologista deste paciente. Em relação aos achados, os achados são todos decorrentes da alteração da função renal. Então, vocês sabem que uma das funções principais do rim é a excreção dos produtos do metabolismo e substâncias tóxicas. Qual será a manifestação disso? O paciente vai ter um quadro de aumento da ureia na corrente sanguínea. Então, a esse aumento significativo acima dos valores do padrão de normalidade para o determinado laboratório, você chama isso de uremia. E o alto nível de ureia na corrente sanguínea faz com que o indivíduo tenha um odor, né, bucal semelhante à amônia. Então, leva a um quadro de halitose, que, se não for gerenciado clinicamente, pode levar ao desenvolvimento de estomatite. E como é que nós podemos diagnosticar a estomatite? A estomatite urêmica, ela aparece como uma pseudomembrana branca, cinza avermelhada na mucosa oral, com úlceras em alguns pacientes com insuficiência renal. Então, na coluna da direita, né, que eu não vou ler isso tudo, mas está aí gravado para vocês, nós temos as recomendações, o que deve ser abordado em termos da odontologia. Então, manter sempre só en passant, manter sempre contato com nefrologia, como nós já comentamos, né? Então, a cura da estomatite urêmica, ela leva pelo menos 3 semanas, e tem os enxáguos bucais que vocês podem prescrever para aliviar os sintomas da estomatite, os mais comumente usados aqui na literatura, né, de 2018, é o cloridrato de benzidamina, a 0,15%. Outra parte importante da função renal é a regulação do balanço hidroeletrolítico e da osmolaridade. Então, como nós conversamos em termos de fisiologia, se você tem um quadro de hipervolemia, o organismo ele tem que entrar em homeostasia, em equilíbrio. Então, o rim tem um papel importante de filtrar o excesso de líquido, corrigindo a sua volemia. E o mesmo ocorre para a osmolaridade. Se você tem uma grande osmolaridade, se induz um mecanismo da sede, através do núcleo da sede do hipotálamo, e faz com que você aumente a sua ingestão hídrica no intuito de normalizar a sua osmolaridade. Então, a osmolaridade acaba levando à hipervolemia. E o rim, né, na tentativa de correção, e o rim, então, vai ser capaz de excretar essa grande quantidade de volume, mais seguida de osmóticos, filtrados através da taxa de filtração glomerular. Se o rim não funciona de forma adequada, você tem um quadro de hipervolemia. E a hipervolemia pode levar ao edema das glândulas salivares. E quando ocorre o edema das glândulas salivares, paradoxalmente, quer dizer, paradoxalmente não, mas eu estou hipervolêmico, por que eu diminuo a taxa de fluxo salivar? Porque você vai ter edema da glândula salivar e ela pode obstruir os canalículos que vão drenar a glândula salivar. Isso leva a uma baixa taxa de fluxo de saliva reduzida, levando a um quadro que nós chamamos de xerostomia, boca seca, achado que também pode ser detectada na insuficiência renal crônica. Outro achado é a presença de cálculos dentários. Então, nós temos que a saliva, normalmente ela tem um pH alcalino, e o paciente com uremia, né, ele tende a ter uma acidose bucal. Então, essa saliva, quando ela sai, o pH mais alto, em contato com o pH ácido, né, na presença de uremia, ela faz com que os fosfatos e o cálcio presentes na saliva, eles se precipitem.
Então, se precipitem no dente, né? E onde você tem o filme, a placa bacteriana, formando os cálculos dentários. Então, isso é um achado também comum. Então, a recomendação para o paciente, como observado aqui na coluna da direita, a secura bucal é considerado um dos principais fatores para acelerar o desenvolvimento da cárie. Então, deve encorajar os pacientes a beber água. Obviamente, cuidado, olha aqui, ó, nos pacientes com estágio 3, para evitar a sobrecarga hídrica, daí a importância de vocês manterem um contato constante com o nefrologista e, alternativamente, substitutos da saliva podem ser considerados. Continuando, nós temos o papel importante do rim na regulação da pressão arterial. Então, se você não filtra, se você tem um quadro de hipervolemia, nós sabemos que a pressão arterial é o produto do débito cardíaco pela resistência vascular sistêmica. E o débito cardíaco é o produto do volume sistólico pela frequência cardíaca. Então, se você tem uma hipervolemia, você aumenta o débito cardíaco e aumenta, consequentemente, a pressão arterial. Então, a função prejudicada do rim pode levar a um quadro de hipertensão arterial. Além disso, né, pacientes que encontram-se em tratamento para hipertensão arterial, dentro de uma classe delas, de medicação antihipertensiva é o beta-bloqueador, você pode observar no paciente efeitos colaterais de medicamentos antihipertensivos. O beta-bloqueador está descrito na literatura que ele pode levar a uma reação liquenoide. Então, você pode ver placas esbranquiçadas na mucosa oral. Nenhum tratamento, a recomendação é que nenhum tratamento odontológico ele deve ser realizado no paciente sob risco quando a pressão arterial encontra-se o que nós chamamos, na parte clínica, de estágio 3, ou seja, com a pressão arterial sistólica maior ou igual a 180 e a pressão arterial diastólica maior ou igual a 110. E se o tratamento dentário for de emergência, entrar em contato de imediato com o aval e o suporte do médico do paciente. Outro achado importante é que você deve evitar o estresse durante os procedimentos odontológicos, já que o estresse ele produz ativação do sistema nervoso autônomo simpático, promove vasoconstrição, aumento do débito cardíaco, variáveis estas que aumentam a pressão arterial. Então, o mais indicado é manter o paciente confortável, né, com a temperatura ambiente adequada e sem nenhum estresse. Em relação a outra função renal, nós temos a regulação do equilíbrio ácido-básico. Então, se o paciente tem uma insuficiência renal, o achado distúrbio metabólico comum nos pacientes com acidose metabólica, com a insuficiência renal é a acidose metabólica. E qual o problema da acidose metabólica? Nós temos uma queda acentuada do pH e a acidez bucal leva à hipoplasia do esmalte, favorece o desgaste e a erosão dos dentes e que resulta também do refluxo gastroesofágico, também presente nos pacientes, comum nos pacientes com insuficiência renal. Então, o refluxo gastroesofágico contribui para a queda do pH bucal e destruição do esmalte dentário, propiciando a cárie dentária. Em relação à recomendação, medicação antiácida pode ajudar a prevenir ou reduzir o refluxo gastroesofágico antes de qualquer tratamento odontológico definitivo. Então, se vocês têm um paciente com cáries dentárias de repetição e você sabe que esse paciente é portador de insuficiência renal, nada mais do que justo você prevenir o paciente em relação à alimentação ácida, evitá-las, né? Um papel também de fundamental importância do rim é no metabolismo de hormônios e produção também. E lembrando, em termos de matriz óssea, o rim tem um papel fundamental na ativação do paratormônio. Então, o paratormônio é aquele hormônio produzido pelas glândulas tireoides, é o famoso PTH, e esse hormônio é essencial para que o rim
né, ao liberar a forma ativa, né, do ao ativar a síntese de paratormônio, ele vai atuar no rim, transformando a vitamina D, desculpa, em vitamina D ativa. Então, a vitamina D ativa, ela vai levar ao aumento da absorção de cálcio intestinal. Então, nós sabemos que a vitamina D ela é muito importante, ela pode ser obtida pela forma oral, pela alimentação e pela exposição da pele ao sol. Só que a nossa pele, ela produz o desíduo colesterol, que quando exposta aos raios ultravioleta, ou seja, os primeiros raios da manhã, ela ativa a formação, né, a primeira hidroxilação, a transformação do desíduo colesterol faz a primeira hidroxilação. Essa primeira hidroxilação da vitamina D, na sua forma inativa, ela acaba passando, depois que passar pelo fígado, ela segue para uma segunda hidroxilação a nível do rim, no tubo proximal. E essa segunda hidroxilação, ela só se dá pela ativação de uma enzima no rim chamada 1-alfa-hidroxilase. E essa 1-alfa-hidroxilase, essa ativação, é mediada justamente pelo PTH, pelo paratormônio. Não adianta você ter hipocalcemia, né, hiperparatiroidismo, e se você não tem um rim funcionante, porque você não tem a formação de vitamina D ativa. Se você não tem a formação de vitamina D ativa, você não tem a absorção adequada intestinal de cálcio. Então, é muito comum nesses pacientes você ter um quadro de hipocalcemia. A hipocalcemia, por exemplo, nos pacientes com insuficiência renal crônica, levará a um quadro de hiperparatiroidismo. E esse hiperparatiroidismo é muito conhecido como hiperparatiroidismo secundário, já que ele foi causado pela insuficiência renal. E o que ocorre no paciente com hiperparatiroidismo secundário? Ele vai ter um aumento da atividade osteoclástica. Então, é comum nesses pacientes com insuficiência renal que você tenha osteopenia, né, fraqueza da matriz óssea, e num quadro mais avançado, osteoporose e fraturas. Pacientes com insuficiência renal, eles têm uma maior taxa de fraturas do que a população que não tem insuficiência renal. E além disso, é comum nesses pacientes com insuficiência renal, principalmente nos fases 4 e 5, que eles, devido a esse quadro de osteopenia, osteoporose, eles façam uso não só de reposição de cálcio e vitamina D, mas também façam uso de drogas do tipo de bifosfonatos. E os bisfosfonatos, usados em altas doses e tempo prolongado, para que servem os bifosfonatos? Serve para inibir a atividade osteoclástica, para diminuir a fragilidade óssea, diminuir a progressão da osteopenia e da osteoporose. Mas como nós veremos mais na frente, o uso prolongado de bifosfonatos, ele acaba intoxicando, né, os osteoclásticos e, ao mesmo tempo, faz uma diminuição do turnover da síntese, porque você tem, junto com a degradação dos osteoclastos, você tem que aumentar a atividade dos osteoblastos para novo turnover, ressíntese de matriz óssea. Mas os bifosfonatos, eles também causam diminuição da angiogênese. Então, apesar deles diminuírem a formação de matriz óssea, o tempo muito prolongado, a velocidade de ressíntese óssea é diminuída em relação à inibição, a degradação, a perda dos osteoclastos. E a intoxicação, o uso prolongado de bifosfonatos, ela pode levar a uma osteonecrose de mandíbula e de maxilar, que são quadros graves. Então, isso é um efeito colateral em pacientes com uso crônico de bifosfonatos e insuficiência renal. Então, qualquer procedimento odontológico, já que o paciente é um paciente que tem tendência a hipocalcemia, hiperparatiroidismo, osteopenia e osteoporose, qualquer procedimento odontológico que afete a integridade óssea
levará a um risco baixo de desenvolvimento da osteonecrose. Então, você tem que, da mandíbula, você tem que manusear esse paciente com bastante cuidado, evitar procedimentos muito invasivos, muito cirúrgicos, só se for de extrema necessidade. Os pacientes devem ser avisados com formulário de consentimento válido, informado, e deve-se incentivar, como nós já falamos, a prevenção de extrações dentárias e considerar procedimentos alternativos, como tratamento de canal radicular, como sem amputação da coroa ou extrusão ortodôntica do dente. Em relação, esse foi um achado apresentado aqui na revista da Associação Paulista de Cirurgia Dentária, de 2016, eles fazem um estudo, né, em que eles envolveram 130 pacientes com insuficiência renal crônica, acima de 18 anos de idade, todos em tratamento em hemodiálise no centro de referência na cidade de João Pessoa. E quais são os achados clínicos mais comuns nesses pacientes em tratamento de diálise nesse centro de referência na cidade de João Pessoa? A causa mais associada à insuficiência renal foram, em primeiro lugar, em 66% dos casos, hipertensão. Nós sabemos que a hipertensão ela leva à aterosclerose, a hipertensão arterial crônica maltratada, ela leva à aceleração do processo de aterosclerose, e com o tempo tem como efeito colateral dano aos órgãos-alvos, incluindo eles o rim, e pode levar à insuficiência renal. Em segundo lugar, diabetes mellitus, 22%, e 12% as infecções glomerulares, a quais nós damos o nome genérico de glomerulonefrite. À direita, nós podemos observar a taxa de incidência dos achados mais comuns das alterações da cavidade bucal. Então, em 33% dos casos, esses pacientes se apresentavam no ambulatório, né, de odontologia, com gengivite. Em segundo lugar, 28%, como eu já comentei, devido à precipitação, acidose bucal e a precipitação de cálcio e fosfato a nível do dente, das placas bacterianas, eles se apresentavam com cálculo dentário, e 9% com estomatite urêmica. Aqui vocês podem observar uma doença periodontal, né, em estágio avançado, olha só, cheio de biofilme, destruição, né, e com placas bacterianas, né, e depósito de cálcio, né, então, biofilme bacteriano, acúmulo de biofilme e tártaro. É uma doença de caráter inflamatório que afeta os tecidos de suporte do dente, gerando destruição desses tecidos e perda de elemento dentário. Então, existe uma relação muito grande entre a doença periodontal e a doença renal crônica, né? Isso é bidirecional, até porque o paciente com doença periodontal grave e aumento da incidência de placa bacteriana, ele também, essas placas bacterianas, as bactérias migram através da circulação e podem também piorar o grau da função renal desses pacientes. Aqui vocês podem observar também a formação de cálculo dentário. O cálculo, então, forma-se, olha só, cheio de cálculo a partir da mineralização da placa bacteriana, com participação da saliva, então, como já comentei, que contém íons de cálcio, e do dente, de onde a placa retira o cálcio e fosfato pela queda do pH. Então, o pH na saliva, no ambiente da boca, cai, fazendo com que os minerais dissolvidos na saliva saiam de sua forma estável e iniciem a precipitação na placa bacteriana, formando aqui os verdadeiros cálculos dentários, como observado aqui nessa fotografia desse paciente. Bom, em relação à anamnese do paciente, a avaliação clínica do paciente, existem alguns sinais que podem chamar a atenção para doenças renais específicas. Apesar de que, como nós mostramos, né, a doença primária dos rins, que leva à insuficiência renal e glomerulonefrite, existem outras doenças que acometem o rim, né,
isoladamente ou conjuntamente com outros órgãos e podem dar estigmas aos pacientes que chamam atenção para determinadas doenças. Então, esses dados foram retirados. Então, aqui está a fonte para vocês dessa revista Dent Update de 2011, então, chamando atenção para essas doenças renais específicas. Eu botei algumas fotos na sequência para vocês. Nós temos a síndrome de Sjögren, que é uma síndrome que vocês têm como manifestação clássica, que chama atenção no paciente, né? Xerostomia, e devido à diminuição da produção de saliva e boca seca, leva ao aumento da incidência de cárie, e a síndrome de Sjögren é uma doença autoimune que pode acometer também o rim, levando a insuficiência renal crônica por causa de uma nefrite intersticial. Temos também a esclerodermia, que é uma doença sistêmica com prognóstico ruim, e o que chama atenção na esclerodermia como eu vou comentar com vocês, ela costuma dar um espessamento do extrato dérmico, e esses pacientes perdem a expressão facial, né? Eles têm um aspecto de faces de múmia, que alguns chamam, e devido ao espessamento da pele, né, aumento da rigidez de pele, eles perdem a capacidade de fechar as mãos, né? Tem a formação edema também dos dedos, levando aos dedos em salsicha, e o que chama atenção na face é que eles têm uma dificuldade de abertura da boca, o que leva a uma microstomia, e eles têm um fêmur lingual encurtado. Então, chama isso atenção para a presença de esclerodermia. A osteonecrose da mandíbula, né, ela também pode, ela não só necessariamente é intoxicação pelos biofosfanatos, como nós já comentamos, mas ela é frequente em pacientes com mieloma múltiplo, né? Então, o mieloma múltiplo é uma doença rara, mas potencialmente deletéria, e o tratamento, quando encontra esses pacientes com osteonecrose de mandíbula, o mieloma múltiplo, desculpa, ele também pode acometer a função renal e levar à insuficiência renal. E na área de vocês, o que chama atenção para o mieloma múltiplo é a presença de osteonecrose da mandíbula. Então, quando na presença desse achado, sempre, como nós já frisamos, dar preferência ao tratamento conservador. Outra doença que leva à insuficiência renal é a granulomatose de Wegener, que é uma vasculite sistêmica com ou sem envolvimento renal. O que chama atenção na área da odontologia é uma hipertrofia, é uma extrema gengivite, né, com aspectos hemorrágicos, como nós mostraremos na foto, e que dão aspecto de gomas de morango. Alguns chamam disso de gengiva em vez de morango, alguns artigos chamam isso de gengivas em framboesa. E também promove ulcerações, achados comuns na granulomatose de Wegener. Lúpus eritematoso sistêmico é uma doença do colágeno, e ela é ligada à formação de anticorpos contra os nossos próprios órgãos. Os achados são anticorpos antinucleares, que podem ou não ter envolvimento renal e levar à insuficiência renal. Do ponto de vista odontológico, o que chama atenção no lúpus é a presença de ulceração oral e lesões liquenoides. Outra doença que pode levar à insuficiência renal é a amiloidose. É uma doença sistêmica que envolvimento das células plasmáticas e a grande deposição de tecido amiloide em órgãos. No coração, leva à cardiomiopatia restritiva, o paciente evolui com insuficiência cardíaca, e os depósitos da substância amiloide no rim pode levar à insuficiência renal. Do ponto de vista da odontologia, o que chama atenção é o grande depósito de tecido amiloide na língua, levando a um aumento na língua e que nós usamos um termo mais técnico, que é a macrogrossia. Então, se tem um paciente com macrogrossia e ele tem tratamento em insuficiência renal, então, cuidado para não estar frente ao paciente portador de amiloidose. Certamente, ele, se já está em tratamento dialítico, normalmente o nefrologista, né, ele faz biópsia renal, normalmente, nesses casos, eles já chegam com o diagnóstico de amiloidose para vocês. Então, o achado mais comum é a macrogrossia.
Então, aqui nós temos a síndrome Yogan, né? Nós temos a xerostomia, boca seca, déficit de produção de saliva, devido à produção de anticorpos contra as glândulas. Nós temos déficit de produção de lágrima, levando a seroconjuntivite seca. O indivíduo pode evoluir com artrite também, e pode ter lesão dos lábios, devido à boca seca, então ressecamento labial também. Então, as pessoas podem ter, como eu já comentei, artralgia, dor nas articulações, tipo artrítica, anormalidade no paladar, xerostomia, boca seca, déficit de produção de saliva propicia o desenvolvimento de cáries dentárias, e também é comum encontrar dificuldades para engolir. Outras doenças autoimunes, a síndrome Yogan às vezes vem associada a outras doenças autoimunes, tipo lúpus, que nós acabamos de ver, e tipo também artrite reumatoide, que dá uma deformidade, que dá, como se chama, uma mão em garra. Em relação à esclerodermia, ou também chamada de esclerose sistêmica, então, uma doença crônica do tecido conjuntivo. Então, é o que nós chamamos de, grosseiramente, dedo em salsicha, mas o nome técnico correto é esclerodactilia, em que nós temos, caracterizada por uma hiperatividade autoimune e com produção de anticorpos, né, e dando alterações progressivas vasculares de estroma. Então, ela leva a uma microvasculopatia progressiva e síntese aberrante de proteínas da matriz extracelular nos tecidos. Então, o depósito, né, ela fica com a pele bastante rígida, áspera, né, o depósito de estroma, né, de tecido epitelial. O indivíduo vai edemaciando as mãos também, e vai tendo espessamento da pele, com dificuldade, inclusive, de fechar os dedos, né? E uma coisa que também chama atenção é a microstomia, que eu falei para vocês. Esse espessamento da pele, ela vai diminuindo a capacidade de abertura bucal do paciente e a perda da mímica facial. Uma coisa que chama atenção também é o fenômeno de Renault, que obviamente também não é específico da esclerodermia, mas chama atenção muito para os pacientes que têm doença imune, lúpus, pode ter, artrite reumatoide, a própria esclerodermia. E o que é o fenômeno de Renault? O fenômeno de Renault é que o paciente faz uma vasoconstrição intensa dos capilares durante a exposição à mudança de temperatura ambiental. Então, vocês veem aqui a cor rosa normal do paciente e mudança de temperatura, ele faz uma vasoconstrição aqui na ponta dos dedos, e vocês veem que tem déficit de chegada de sangue aqui nas extremidades, e essa vasoconstrição intensa nós chamamos de fenômeno de Renault. A incidência da esclerodermia ela é mais comum nas mulheres do que nos homens, e numa proporção de 3:1. Em relação à osteonecrose maxilar associada ao uso de bifosfatos, só para chamar mais um pouquinho a atenção de vocês, ela foi conceituada, ela recebe essa sigla, né, do inglês, né, osteonecrose maxilar, né, e também pode pegar a mandíbula, que ela primeiro foi descrita a nível maxilar. Ela foi conceituada em 2007 pela Associação Americana de Cirurgiões Maxilofaciais, e como sendo caracterizada por uma área de exposição óssea na maxila ou na mandíbula, que não se repara em 8 semanas, e acomete pacientes que estejam recebendo ou que receberam bifosfatos, que são aquelas substâncias, então, que têm um papel, que são usadas nos pacientes que têm osteopenia e osteoporose para diminuir a degradação óssea. Mas, com o tempo, elas se tornam tóxicas, impedem a regeneração óssea, tá certo? Além dos bifosfatos, também vocês têm que ter cuidado aqueles pacientes com mieloma múltiplo, que pode levar à osteonecrose, e também os pacientes que sofrem irradiação no complexo maxilomandibular, né? O paciente que faz uma irradiação, radioterapia, em virtude de necessidade devido ao processo de câncer, e a irradiação crônica também leva à osteonecrose maxilar. A
A etiopatogenia, no que tange a presença dos bifosfatos, é que os bifosfatos estão, como eu já falei, ele tem uma atividade anti-osteoclástica e anti-angiogênica, e que vai alterar o metabolismo ósseo, porque o objetivo dele é o tratamento da osteopenia e osteoporose. Os bifosfatos, eles podem ser usados no tratamento de pacientes que têm câncer com metástase óssea, câncer de pulmão, principalmente, e também mieloma múltiplo, que leva à degradação óssea, e também pacientes com insuficiência renal, osteopenia, osteoporose e doença de Page, que é uma doença que degrada a matriz óssea. Então, o objetivo do bifosfatos é impedir a degradação dessa matriz. Só que esse uso crônico dos bifosfatos, apesar dele degradar, ele inativar, causar apoptose, a morte dos osteoclásticos, porque eles são compostos de nitrogênio, faz uma intoxicação dos osteoclásticos com nitrogênio, a capacidade do osteoblasto fazer a síntese dessa matriz óssea é muito lenta, ainda mais que ele tem uma atividade antiogênica. E aí expõe a matriz óssea à infecção por bactéria e acentua o poder da osteonecrose. Por que essa osteonecrose é tão comum em maxila e mandíbula? A explicação para isso, né, são as singularidades anatômicas que envolvem, está descrito aqui para vocês, os ossos da maxila e da mandíbula, que são separados da cavidade bucal, que é uma cavidade oral, nós sabemos, é altamente infestada por bactérias, tem a sua flora bacteriana já contaminada, e eles são separados por uma fina mucosa, né, uma mucosa fina e delgada. Então, facilita a migração rápida dessas bactérias para o osso que tá em degradação. Então, sendo essa uma barreira que pode ser facilmente rompida por atividades fisiológicas, como a própria mastigação. Tá? Como é que é feito o diagnóstico da ONMB, que é a osteonecrose maxilar? É uma história clínica, exame clínico dos pacientes. Nós veremos um retrato daqui para frente, nós temos uma exposição óssea necrótica, que varia de tamanho, de acordo com o paciente. Inicialmente, os pacientes são assintomáticos por semanas, meses ou anos, né? E a lesão, então, torna-se sintomática quando ocorre grande inflamação e infecção dos tecidos adjacentes. Em 60% dos casos, é referida como dor no local da exposição óssea. Apresenta maior incidência na mandíbula em comparação com a maxila, em uma proporção de 2:1. Em relação ao tratamento, né, nós sabemos que os micro-organismos mais envolvidos na infecção, nós temos o Actinomyces, a Veillonella, a Eichinella, Moraxella, Fusobacterium, Bacillus, Staphylococcus, Streptococcus e Selenomona. E todos esses agentes, esses micro-organismos, desculpa, eles são sensíveis à penicilina, e que é uma droga de boa escolha para tratamento não cirúrgico da doença. Lembre-se que eles sempre retratam evitar ao máximo abordagem cirúrgica. Esses pacientes têm má irrigação sanguínea. Então, quando você faz uma ressecção cirúrgica, olhem que eles sempre falam, termo de consentimento informado, você está entrando numa área de risco desses pacientes que eles vão ter dificuldade de cicatrização, né, dessa região. Então, o tratamento odontológico inclui restaurações, tratamentos odontológicos, né? E, obviamente, se você tem um paciente que você sabe que ele vai ser exposto a um uso crônico de bifosfanato, né? Então, o médico já está encaminhando o paciente, vai dizer, olha, infelizmente, vamos fugir um pouquinho do contexto da insuficiência renal, eu estou com um paciente com câncer, com metástase, eu vou usar bifosfanato por tempo prolongado, né? É sempre bom, se você sabe que o paciente ainda não tratou, né? É bom sempre ter integração do oncoclínico com a odontologia, porque sempre que possível, o ideal seria que fosse avisado a clínica odontológica que esse paciente vai
iniciar um tratamento com bifosfonato por longa duração, até porque é melhor você fazer todo o tratamento paliativo, de restaurações, tratamento endodôntico, antes do início da terapia com bifosfonato, tá? Tratamento de controle da dor, antibiótico terapia, nós já falamos, enxaguatórios bucais e terapia em câmara hiperbárica, no caso de algumas bactérias, tá? Se você, a prevenção sempre é a melhor opção, nunca chegar à parte cirúrgica, sempre deixar por último opção a parte cirúrgica, né? E quando chega na parte cirúrgica, né, o ideal, dependendo do grau de avanço da osteonecrose, é conversar com o médico e a melhor indicação seria suspender a droga por um período de 4 a 6 meses, para que você tenha o melhor resultado possível do tratamento odontológico. Em relação aqui à direita, nós vimos, não vou entrar em detalhes, os quadros que têm os estágios da osteonecrose e seus tratamentos. Então, você tem a fase em risco, em que o paciente ainda está assintomático, sem exposição óssea, aí ele tem uma exposição óssea sintomática, aí na 2, estágio 2, ele já tem osso exposto com dor, inflamação, infecção, e a fase mais avançada, que é a fase 3, que além do osso exposto, dor, inflamação e infecção, você pode ter um quadro mais grave de osteólise, estendendo-se até a borda inferior da mandíbula e fraturas patológicas, incluindo fístulas extraorais. Nós vemos aqui uma tomografia computadorizada de mandíbula, mostrando um corte axial, mostrando aqui uma rarefação, aqui deveria estar tudo branquinho, né? E aí nós temos uma rarefação aqui na escala de cinza, esse cinza, isso é degradação óssea, mostrando um sequestro ósseo em toda a extensão da mandíbula desse paciente. A exposição da cavidade oral, você já vem aqui numa pequena área de exposição óssea, a fase assintomática, e numa fase mais avançada, um outro paciente, em que você tem a exposição óssea sintomática com degradação de tecido vocal. Aspecto que chama atenção em relação a outra doença que pode levar a uma doença que nós já comentamos, que pode levar à insuficiência renal, que é a granulomatose de Wegener, que é uma vasculite necrosante sistêmica de pequenos vasos, né? O achado diagnóstico é a presença de anticorpos para o citoplasma de neutrófilos polinucleares com realce citoplasmático. Esses anticorpos recebem a denominação de CEANCA. Normalmente o diagnóstico é feito pelo clínico, principalmente pelo reumatologista, né, que trata as doenças autoimunes, e esses anticorpos têm uma especificidade que eles chamam pela antiproteinase 3, PR3. Para o diagnóstico, né, em pacientes que têm vasculite, né, doença autoimune com comprometimento intenso dos vasos, né, aí você leva a perda vascular que leva à necrose, e aí vocês têm 2 a 4 critérios para permitir a classificação diagnóstico de granulomatose. O paciente ele pode se apresentar com inflamação nasal oral, não se sabe por quê. A vasculite ela é muito intensa na região do nariz, na região nasal. Esses pacientes aqui pode ter destruição do septo nasal pela granulomatose de Wegener e pode levar a deformidade facial. Eu não trouxe, essa foi a mais simples que eu trouxe para vocês, que tinha uma foto também que é exposta aqui toda a parte, né, interna do nariz, né, junto com toda a destruição aqui do seio maxilar, né, é como se tivesse arrancado esse pedaço aqui, uns quadros bem graves, né. Então, aqui vocês têm a TC desse paciente à esquerda, mostrando a sinusite bilateral, então, com destruição da parede óssea do seio maxilar. Então, você já tem o acometimento, né, dos seios da face, e aí você tem destruição da parede, aqui ainda está íntegra, aqui você tem destruição e velamento de todo o seio, diferentemente daqui, que você tem os seios livres, aqui você tem todo o velamento. E aqui a famosa gengiva, né,
Outro achado que são a anormalidade na radiografia de tórax, você pode ter nódulos cavernos, porque você tem vasculite pulmonar, você pode ter acometimento vasculite renal, levando à insuficiência renal, e o paciente pode ter perda de hemácias na urina, levando a um quadro de hematúria, e a inflamação granulomatosa é o achado da biópsia. Então, quando tem envolvimento renal, o nefro faz bem o diagnóstico de granulomatose de Wegener. Aqui na gengiva, vocês estão aquele aspecto de gomas de morango, alguns livros falam gengiva em framboesa. Então, você tem uma gengivite associada, olha o aspecto bem vermelho, né? Chama isso cereja ou framboesa, chama muita atenção para granulomatose de Wegener. Então, insuficiência renal, e o paciente tem esse achado, ou se o paciente chega para vocês com esse achado, né, e vocês têm a oportunidade de estar trabalhando com um estomatologista, né, obviamente, e esse paciente está edemaciado, tem história de hipertensão, e não se trata, encaminha esse paciente que provavelmente ele deve estar com alguma doença autoimune, dentre elas que chama atenção isso aqui, a granulomatose de Wegener. Em relação ao lúpus eritematoso sistêmico, o lúpus, como nós já falamos, é uma doença autoimune que envolve vários órgãos, como pele, cérebro, pulmões, rins, coração, etc. E ele é mais comum nas mulheres, a faixa etária é de entre 15 e 40 anos, e ele pode também causar manifestações na saúde bucal. Então, as lesões que chamam mais atenção em termos de lúpus, né? Aqui vocês podem ver uma eritema e uma úlcera palatina, então lesões a nível de palato, então chama atenção para lúpus, que chama mais atenção do que lesões a nível de palato, são as lesões que a gente chama de úlceras jugais, na face interna, jugal quer dizer face interna da bochecha. Então vocês podem ver, né, mais frequente na região posterior da mucosa jugal e aqui coberta com uma placa branca. Então, essas úlceras chamam muita atenção para lúpus eritematoso sistêmico. Mais típico do lúpus na parte externa, quando você olha o paciente, não necessariamente todos eles têm que ter, mas se tiver, chama atenção, é que desenvolve uma área de uma zona, que chama aspecto de asa de borboleta. É esse eritema malar, né? Parece que ele está com uma máscara aqui. A gente chama isso de lesão em asa de borboleta. E é uma lesão muito típica, ela é muito fotossensível, ou seja, ela aumenta o eritema na presença de luz, né? Devido à sua fotossensibilidade, e ela tem uma característica que ela tende a poupar, né, essa borda final do nariz e a região superior dos lábios. E leva a esse aspecto que chama muito característico do lúpus eritematoso sistêmico. Nós temos a amiloidose, que nós já comentamos também, que é uma doença infiltrativa, né, que pode ter comprometimento da função renal e levar à insuficiência renal. E é um grupo heterogêneo, a amiloidose, de doenças que possuem em comum o depósito extracelular de uma substância proteica amiloide. Então, essa substância, amiloide, no caso de vocês, na área bucal, que chama a atenção do paciente, é o depósito também na língua, formando uma macrogrossia, né? Então, chama a atenção que esse paciente pode ser portador de, obviamente, você tem outras patologias, mas chama a atenção principalmente quando está associado a essa púrpura periorbital, né? O acometimento, né, cutâneo, ele é caracterizado por púrpuras, pápulas ou tumores pode ser encontrado em mais de 40% dos casos. Então, se você viu púrpura periorbital associada a macrogrossia num paciente com insuficiência renal, você supõe que esse paciente obviamente você pode ligar para o médico, para o nefrologista dele e confirmar, mas isso chama atenção para a amiloidose. Bom, para antes de nós terminarmos, 2 aspectos importantes para vocês. É saber como é que abordar o paciente que já está naquela fase 4 e 5, está em terapia de reposição renal, ou seja,
Vamos abordar primeiro os pacientes em diálise e depois os pacientes transplantados. Como é que eu devo abordar o meu paciente em diálise, né? Então, sempre que você vai abordar o paciente em diálise, você vai ter que chamar atenção, além de todos os aspectos que nós já vimos, né, devido à alteração da função renal, o paciente em diálise, ele tem que chamar atenção, porque a maioria deles tem uma fístula no braço. Então, se você for aferir a pressão arterial, for fazer alguma punção, não pode fazer punção nem aferição de pressão arterial no mesmo lado do braço que tenha a fístula. Então, tem que ser no braço contralateral a fístula. Outra coisa que chama a atenção do paciente de diálise é que quando o paciente faz diálise, eles são submetidos ao uso de heparina. Então, se você não pode manipular o paciente no mesmo dia que ele faz diálise. Normalmente, esses pacientes fazem diálise 3 vezes por semana, na insuficiência renal crônica avançada, e o tempo de duração de diálise é de 3 a 5 horas. E o que a diálise faz? Além de como o sangue do paciente vai ser exposto a uma membrana extracorpórea, né, e uma superfície externa, esse paciente é anticoagulado. Então, ele, no mesmo dia da diálise, ele está sob o efeito da heparina. Então, não se deve manusear o paciente no mesmo dia da diálise. E nos dias que ele não faz diálise, esse é um paciente crítico que você tem que estar sempre em contato com o nefrologista, né? Por quê? São pacientes que tendem a ter uma hemostasia prejudicada, né? Além dele estar sofrendo a ação dos dias intercalados da heparina, obviamente essa heparina vai parar em algum momento, porque a meia-vida da heparina é de 1 a 2 horas, mas ela pode manter na circulação até 4 a 6 horas, né? Você tem outras alterações. É como o sangue do paciente passa na extracorpórea, na circulação, e pela membrana de diálise, ele tende a fazer uma praquetopenia. Então, esse paciente pode estar adesão das praquetas prejudicada, ele pode ter uma diminuição da produção de praquetas. Por que produção diminuída de praquetas? Lembrar que o rim, ele produz nas células tubulares proximais, ele produz aquele hormônio trombopoetina, que é responsável pela síntese de células glóbulos vermelhos, né? Ou seja, hemácias, estimula as hemácias a produzirem, a medula óssea a produzir as hemácias. Se você tem um indivíduo com insuficiência renal crônica, é um indivíduo que já tem tendência à anemia, porque ele tem diminuição da síntese de trombopoetina. Além disso, né, o que, por sua vez, também produz também megacariócitos menor do que normal, as células que vão também originar as praquetas dependem também dessa estimulação medular. E aí você tem síntese de praquetas prejudicados porque você tem diminuição da produção de megacariócitos, que são os precursores das praquetas. Tá? Nós sabemos que as células endoteliais glomerulares danificadas, elas produzem um fator de von Willebrand defeituoso, né? E o fator de von Willebrand, ele é necessário para a agregação da praqueta, faz parte do sistema da via de coagulação. Então, esse paciente tem uma hemostasia prejudicada, que além do risco de praquetopenia, ele tem diminuição da produção de fator de von Willebrand. E também nós temos uremia no paciente. E a uremia, ela diminui a adesão praquetária. Normalmente, isso acontece muito nos pacientes com estágio 5, né, distúrbios da função praquetária, no estágio 5 da insuficiência renal crônica. Então, cuidado ao abordar pacientes em diálise, porque eles já estão com fase avançada e estão com distúrbios da hemostasia, diminuição da produção de síntese de praquetas e diminuição da função praquetária. Bom, mas como é que eu posso abordar esse paciente em termos de emergência? Eu sei que eu tenho um paciente que ele está em diálise e ele está necessitando de um tratamento da emergência. Vou me expor a esse paciente? Não.
A resposta é não. Vou entrar em contato com o nefrologista, né? Sempre, né? Entro em contato com o nefrologista para saber quais os dias que ele faz diálise, né? Qual o dia que você pode intervir com maior segurança, como é que está a plaqueta desses pacientes, as plaquetas, se ele tem exames recentes, né? Então, nenhuma extração dentária ou bloqueio regional deve ser realizado com contagem de plaquetas baixas, né? Aqui está a transferência em inglês, a gente considera aqui no Brasil abaixo de 50, não fazer extração dentária com plaquetas abaixo de 50 mil, né, por decilitro, né, 50 mil plaquetas por decilitro, e nem fazer bloqueio regional com contagem de plaquetas abaixo de 30 mil. Ah, mas Nazaré, eu me esqueci o valor normal dos plaquetas. Plaquetas, a quantidade normal de plaquetas é em torno de 150 mil a 400 mil por decilitro. Tá? E no caso de um tratamento odontológico invasivo e urgente, no mesmo dia da diálise, e a coisa agora está ficando mais séria. Lembra do que eu falei para vocês em relação à heparina? Eu falei até menos, que ela durava de 4 a 6 horas. Então, ela pode durar até 10 horas. E tem a meia-vida confirmada de 1 a 2 horas. Então, esses pontos devem ser considerados se você precisa de um tratamento odontológico invasivo no dia da diálise. Vamos ligar para quem? Para o nefrologista. Por quê? Se o paciente está em casos de trombocitopenia, que era aquele lá, ele pode autorizar e ele pode prescrever uma transfusão de plaquetas, né? 1 hora antes do procedimento odontológico, o que te dá um espaço de segurança para você intervir no paciente. Tá? Bom, se ele, além da trombocitopenia, ou ele tem uma trombocitopenia, mas está acima de 50 mil, 30 mil, né? Mas ele tem disfunção plaquetária, alteração do tempo de sangramento, se lembra daquela aula de coagulograma que nós falamos, né? Então, repassem lá coagulograma, e aí vocês verão, ele tem uma hemostasia prejudicada, o nefrologista, então, pode dar um auxílio para vocês e prescrever desmopoecina, na dose de 0,3 microgramas por quilo, via subcutânea ou intravenosa. Mas, Nazaré, ela pode me dar uma margem de poder trabalhar com segurança em termos de hemostasia por quanto tempo? A desmopoecina funciona por até 4 horas. E aí você pode trabalhar com segurança e evitando risco de sangramento. Bom, mas eu aprendi lá na fisiologia que a desmopoecina é o hormônio que é antidiurético, né? Seria a vasopoecina. Bom, qual o mecanismo de atuação no caso da hemostasia, né? Então, a desmopoecina, lembrar que quando ela foi descoberta, né, ela tem uma pequena ação vasoconstritora, mas a principal ação dela não é bem vasoconstritora. Obviamente, a vasoconstrição ajuda a estancar o sangramento, contribui, mas ela estimula a liberação de grânulos, né, secretores de fator de von Willebrand pelo endotélio vascular. E esse fator pode estar diminuindo também a adesão plaquetária. Então, a desmopoecina, ela ajuda a estancar o sangramento. Além disso, eu tenho que ter no meu consultório, né, substâncias que podem ajudar na minha hemostasia. Então, nós temos vários tipos de medidas hemostáticas locais, né, que são usados na odontologia, né, incluindo o gel Fuan, né, que é uma gelatina absortiva, né, que você coloca e ela se expande e faz um tampão, como se fosse uma adesão física ali, impedindo o sangramento. Nós temos também o ácido tranexâmico, que nós temos aqui a representação dele, né, mostrado para vocês. Ele tem um papel de ativar o plasminogênio, que faz parte lá da via da coagulação, né? Diminuindo a coagulação, você pode embeber numa gase, né? Com ácido tranexâmico e pedir o paciente para
a morder ali a gás num ponto de sangramento por 15 a 20 minutos. Você pode também usar uma matriz de celulose, celulose regenerada oxidada, que é o Surgicel, tá aqui, né? Ela funciona também como um tampão hemostático absorvível, ela é feita numa matriz a partir de celulose oxidada, de matriz vegetal, então ela também faz um tamponamento físico que ela adere ali ao local de sangramento e tende a fazer uma hemostasia. Bom, cuidado também com antibióticos nefrotóxicos. Então, se o paciente, mas ele está em diálise, mas vamos avisar o nefrologista. Por quê? Nós sabemos que nós temos antibióticos altamente nefrotóxicos. Imaginem vocês dando antibióticos com um paciente que tem insuficiência renal, né? E aí você vai prolongar a meia-vida, você vai piorar a função renal daquele paciente. Então, o nefrologista ele deve ser avisado para ele ajustar a dose dos antibióticos com base na taxa de filtração glomerular. E se ele ainda já está na diálise, ele pode ajustar, né, a dose de acordo com a diálise do paciente. Então, eu sei que vocês têm lá o manual, né? Normalmente tem um manual de bolsa que vocês podem ajustar o antibiótico, mas quando o paciente está em diálise, é sempre bom conversar com o nefrologista, porque ele tem mais ajustada, mais de perto, como ajustar a taxa de filtração, né, desse paciente de acordo com o antibiótico. E para o tratamento da dor, vamos dar preferência a usar o quê? Paracetamol, né? Evitar, né, tem um errinho aqui, antibióticos, o quê? Desculpa, antibióticos não, medicamentos anti-inflamatórios não esteroides, porque nós sabemos que os anti-inflamatórios pioram a função renal, pioram o quadro de nefrite. Além de que aumenta o sangramento. Pacientes, então saímos do contexto de diálise, agora nós vamos para o contexto de transplante renal. Nazaré, agora eu estou em contato com o paciente, ele está em pré-transplante ou ele já foi transplantado. Então, lembrar que pacientes candidatos a transplante, eles normalmente recebem, para eles não terem rejeição, reduzir a rejeição do corpo ao órgão enxertado, eles recebem agentes imunossupressores. E os mais comuns usados são ciclosporina e tacrolimus. E tanto no pré como no pós-transplante, né? E como ele é um agente imunossupressor, eu abro a porta para infecções das mais generalizadas possível, inclusive na área de vocês, infecção dentária. Então, normalmente, é comum que aquele paciente que vai ser submetido a um pré-transplante, né, aquele paciente que está aguardando o rim, é normalmente que o nefrologista comum, ele peça avaliação da cavidade bucal para vocês, porque ele quer o paciente livre de qualquer risco de infecção no pós-transplante, já que ele vai estar em uso de imunossupressão. Então, normalmente, esse paciente que vai para o transplante, ele não pode ir com nenhum foco de infecção. E na área de vocês, compete, né, tratar toda a possível infecção dentária que esse paciente possa ter. Outro fator importante é que se vocês pegam um paciente em uso de ciclosporina, que é um imunossupressor, né, um dos efeitos colaterais da ciclosporina, né, é que ela pode afetar negativamente a saúde bucal. Ela leva uma das efeitos colaterais de ciclosporina é a hiperplasia gengival, né? Outra coisa também são úlceras orais que podem, nesse grupo de pessoas, devido ao uso de imunossupressores. Então, hiperplasia gengival, lembrar de ciclosporina, imunodepressores de uma forma geral, imunossupressores, lembrar que podem favorecer o aparecimento de úlceras orais. Como também nós estamos trabalhando com imunossupressão, lembrar que esse paciente fica exposto também a infecções fúngicas. Tá? No entanto, você pode dizer, eu estou com uma candidíase oral, eu vou prescrever um antifúngico para o paciente. Lembrar que entrar em contato com o nefro também.
porque o tratamento antifúngico ele não deve ser prescrito sem aval do nefrologista, uma vez que há uma interação do antifúngico com a ciclosporina e com o tacrolimus, são drogas imunossupressoras, porque normalmente esses antifúngicos têm um grupo azol na sua composição que inibe o metabolismo, né, da ciclosporina e do tacrolimus, aumentando a meia-vida desses imunossupressores na corrente sanguínea. E aí você pode aumentar a meia-vida e levar a sérios efeitos colaterais. Então, o trator precisa tratar antifúngico, vamos dar uma ligadinha lá para o nefrologista, né? E saber se ele está em uso dessas substâncias e como é que você pode manusear esse tratamento antifúngico da melhor forma adequada. Bom, e o que eu posso achar na cavidade bucal de um paciente que está em terapia imunossupressora em decorrência de transplante renal, né? Os transplantados, eles têm um maior risco na população em relação a carcinoma oral de células escamosas, células cutâneas, tem maior chance de sarcoma de Kaposi e de linfoma. Então, aqui nós temos a hiperplasia gengival, que nós já comentamos, pela ciclosporina, candidíase oral, que pode ser decorrente, nós acabamos de falar, de, por exemplo, imunossupressor. Olha, o paciente com carcinoma de células escamosas aqui na língua, e nós temos o paciente com sarcoma de Kaposi, né, que está aqui na gengiva, nessas manchas escurecidas, nessas hipertrofias enegrecidas aqui na gengiva. Bom, então, nós estamos aqui, eu queria agradecer a presença de todos, né, e lembrar da importância de associar as várias doenças sistêmicas e as suas manifestações bucais. E a estomatologia é uma das principais especialidades odontológicas que faz esse link, né, das especialidades médicas, né? Isso é muito importante para a elaboração de um diagnóstico com uma programação adequada do paciente, exigem profissionais integrados, uma dedicação imensa, estudo continuado e sincronia com os protocolos dos principais hospitais e centros de referência de saúde. E eu queria terminar agradecendo a presença de vocês.